Bom, pessoal, seguinte, na nossa aula anterior ao intervalo, né, as férias, a gente começou a falar sobre o imperialismo, também conhecido como neocolonialismo, tá bom? Por que que ele é conhecido desse jeito, tá? Então, só para a gente retomar alguns conceitos gerais para a gente reaquecer aqui a nossa memória, tá? No século XIX, né, o século do desenvolvimento da Revolução Industrial, né, mais especificamente da Segunda Revolução Industrial, a gente vê que há uma crescente busca tanto por matérias-primas, né, já que estamos agora produzindo novos produtos, né, que utilizam novas matérias-primas, portanto, então nem tudo, obviamente, existe dentro da Europa. Então, essas potências europeias, elas vão buscar na África e na Ásia, né, na América também, elas vão buscar as suas matérias-primas. Bom, até aí não há problema nenhum, né? E elas também, potências europeias, também querem buscar novos mercados consumidores para os seus produtos industrializados. Até aí também problema nenhum. E onde reside o X da questão do imperialismo ou do neocolonialismo? O neocolonialismo porque lembra a colonização da América, tá bom? Beleza, né? Só que reeditado para outros lugares. Para qual lugares que a gente está falando que essas potências europeias estão se dirigindo para buscar novas matérias-primas, novos mercados consumidores e mão de obra barata para produzir seus respectivos produtos? Continente africano, continente europeu, perdão, continente asiático. A África, a gente falou um pouquinho na nossa aula anterior, né? Que os europeus se reuniram na Conferência de Berlim, no ano de 1885, pegaram o mapa da África, rabiscaram e disseram: isso aqui é para a Alemanha, aquilo dali é para a Inglaterra, aquilo dali é para Portugal, aquele outro para a Espanha, o outro para a França e assim por diante. Óbvio, ninguém perguntou nada para os africanos se eles queriam ser dominados por outros povos. Claro que isso não foi feito. E por que que isso foi feito? E aí reside o porquê do imperialismo. Quando a gente fala de imperialismo, pessoal, a gente está falando de dominação de um povo em relação ao outro. A pergunta natural a se fazer é a seguinte: tá, mas quem é que deu o direito dos ingleses de explorar as minas de diamantes na África do Sul? É muito simples. Na prática, o que os ingleses fazem? Os ingleses dominam simplesmente porque eles são mais fortes, né? E ponto final. Eu sou mais forte, eu vou mandar. Pô, nossa, professor, mas é uma justificativa muito escandalosa, né? Muito cara de pau. É uma cara de pau. Então não dá para chegar lá e dizer: rapaziada, ó, eu vou pegar aqui a riqueza de vocês porque eu sou mais forte, se reclamar, Deus sua marreta. Não. A justificativa é a ideologia da chamada missão civilizatória. No século XIX, os europeus desenvolveram a ideia de que eles eram um povo superior aos outros, porque eles tinham desenvolvido tecnologia, ciência, filosofia. Dentro da concepção deles, a sociedade europeia era muito mais avançada se comparada, por exemplo, os caras que estão lá no interiorzão da África, pô, caçando peixe com arco e flecha, né? Do ponto de vista tecnológico, até sim são mais avançados. Ponto. Isso não dá o direito de ninguém a dominar ninguém. Então, a justificativa da missão civilizatória é o seguinte: olha, a gente que é branco, a gente que é avançado, a gente está indo para aí para levar esse avanço para vocês. Nós vamos compartilhar esse avanço com vocês.
Então, nós vamos civilizar, vamos ensinar vocês a serem iguais a gente. Né? Por que esse fardo do homem branco? Tem um poeta de origem inglesa, né, que nasceu na Índia, a gente vai falar da Índia agora, ele escreveu um poema chamado Fardo do Homem Branco. Resumindo a ópera, o homem branco, que era mais adiantado que os homens não brancos, ele tinha um fardo de levar o mundo nas costas, justamente porque ele era melhor, porque ele era mais desenvolvido. Então, essa é a justificativa, que colava mais com o europeu do que, obviamente, com o africano e o asiático, tá bom? Bom, quem é que está por trás disso? Quem é que está no interesse de dominar essa região? Porque aí, quando eu, Inglaterra, domino a África do Sul, por exemplo, eu vou extrair aquela riqueza em regime de monopólio. Ela se torna na prática, ela se torna uma colônia, daí o neocolonialismo. Então, eu extraio de lá aquela riqueza. Eu vendo para eles de forma cativa os meus produtos. Eles não vão poder comprar, por exemplo, dos franceses, só pode comprar dos ingleses. Então, com isso, eu aumento meu mercado consumidor, eu barateio a extração da matéria-prima, enfim, tem uma série de vantagens. Quem está por trás disso? São as grandes empresas desses países, chamados de grandes conglomerados capitalistas. A mega empresa vai lá e faz isso. Por quê? Eles apoiam o Estado apoia essas grandes empresas. Tá bom? Nós vimos que na África se deu a divisão por conta daquela partilha lá na Conferência de Berlim, ok? Que foi dividido entre essas potências europeias. Isso tudo a gente já viu. Agora eu quero que a gente veja, olha aqui um mapa da África antes e depois da dominação europeia, tá bom? À esquerda antes, à direita depois. Reparem linhas muito retas, né? Mais ou menos uniformes, com o objetivo de dividir entre as grandes potências, tá? Bom, e a Ásia? Da Ásia, ela também tem as suas, deixa eu mostrar um mapinha aqui para vocês. A Ásia também tem as suas características. Olha como é que eram os impérios coloniais antes da Primeira Guerra Mundial. Lembra que eu bati nessa tecla lá na aula passada, vou bater nela de novo. A divisão das colônias do mundo em colônias, ela vai ser uma das raízes da Primeira Guerra Mundial. Então, dá uma olhada no território da Grã-Bretanha, que é esse de verde mais claro. Os caras, eles têm posses dentro de todos os continentes, tá bom? Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui, senão não aparece, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu vou fazer um desenho aqui, rapidinho. Aqui está a Grã-Bretanha, tá bom? Aqui nesse círculo azul, tá? Vou colocar no mesmo tom de verde para ficar mais fácil. Aqui está a Grã-Bretanha, tá? Coisa rolando. Beleza. Esse país pequenininho aqui, essa coisinha aqui, ela vai dominar, olha aqui, a Guiana, né? Nosso vizinho aqui, que hoje é independente, tá bom? Aqui não aparece, mas ela tem aqui embaixo, ó, nessa mesma setinha, as Ilhas Malvinas, né? Que inclusive a Inglaterra entrou na década de 1980 do século passado em guerra com a Argentina, deu uma sova na Argentina por causa dessas ilhas, tá bom? Aqui no meio do nada, aqui embaixo. Mas olha aqui, ó, na África, a África é a sensação. Na Ásia, tá bom? E na Oceania, né? Austrália nesse caso. Então reparem como a Inglaterra isso a gente vai falar bastante daqui para frente por causa da Primeira Guerra Mundial,
A Inglaterra é disparada a maior potência do mundo. Ninguém dá dentro com a Inglaterra. Não tem como. A Inglaterra tem simplesmente a marinha assim, mais esmagadora da época. Não tem como bater de frente com a Inglaterra. Então, isso faz com que a Inglaterra, obviamente, seja muito rica. Né? A Grã-Bretanha é um trocinho desse tamanho, aquela ilhota ali que eu destaquei para você, tem quase nada lá, tem mais pedra do que gente lá. No entanto, por conta do imperialismo, eles conseguem ser muito fortes, tá bom? Vou voltar uma telinha aqui. Tirar esse destaque. Opa, deixa eu tirar esse destaque aqui. Vou dar outro destaque aqui para vocês verem. Deixa eu desenhar. Aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó, é o Japão, né? Deixa eu estou aprendendo aqui a desenhar ainda. Essa aqui, ó, pronto, aqui embaixo, ó, é o Japão. Aqui, ó, aqui é o Japão. Reparem, o Japão é um trocinho que eu não estou conseguindo fazer, não tem importância. O Japão, ele é um país, do ponto de vista geográfico, muito pequeno. Do ponto de vista de matérias-primas, pobre. Não tem muita coisa no Japão. Só que o Japão, a gente vai ver isso, ele precisou buscar novas matérias-primas em outros locais, ou seja, fora do seu território, na mesma lógica que as potências europeias. Não é à toa que, ó, 2 países se industrializaram no século XIX fora do continente europeu. São esses 2 que vocês estão vendo. Do lado esquerdo do mapa é o Japão, do lado direito do mapa verde é os Estados Unidos. Não é à toa que, olha só, eles estão interessados na mesma área, que ali é a Ásia, tá bom? Na Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos e Japão estão se estranhando, mas eles estão do mesmo lado, né? Eu vou fazer a pergunta óbvia para vocês. Adivinha quem é que vai brigar por essa região aqui que vocês estão vendo durante a Segunda Guerra Mundial? Quem respondeu Japão e Estados Unidos está certo. Tá bom? É exatamente por essa região que esses caras vão brigar. Né? Então, reparem que o imperialismo ele é uma das raízes da Primeira Guerra Mundial e também da Segunda. Tá bom? Então, vamos voltar lá. Isso aqui é só para situar vocês geograficamente. Bom, Índia. A Índia, eu vou mostrar aqui para vocês verem. A Índia ela está aqui, ó. Essa parte verdinha aqui. Esse quadrado, dentro desse quadrado, está o que no século XIX era considerada a Índia. Hoje, isso daí é Paquistão, Bangladesh, Índia e Sri Lanka. Tá bom? 4 países diferentes. Mas dentro do contexto da colonização inglesa, isso tudo é a chamada Índia. Tá bom? A princípio, olha que coisa louca, os ingleses tinham dado a Índia para uma empresa administrar. Lembra das empresas lá que a gente falou que estão por trás da colonização? Então, eles deram uma empresa colonizada, a Companhia das Índias Orientais, né? Do Oriente Leste. Ótimo. Mas, professor, por que esses sujeitos querem ir colonizar a Índia? Pessoal, vocês já estudaram isso em geografia, se não vão estudar, vocês sabem que a Índia hoje se não estou errado, me corrijam, o segundo país mais populoso do planeta, né? Perdendo para a Índia. Segunda maior população. Hoje é 1 bilhão e não sei quantos milhões aí. Gente, já pensou se entrar na Índia hoje e vender uma canetinha a R$1 para cada um? Bom,
Se você tiver um lucro de R$ 1 por caneta vendida, você vai lucrar, se você conseguir vender para cada indiano, R$ 1 bilhão. É muita grana. Se você fizer exatamente o mesmo na China, né, que tem mais ou menos aí 1,5 bilhão de habitantes, se você conseguir vender uma caneta para cada chinês, você vai ter R$ 1,5 bilhão de lucro. É muito dinheiro, né? Então, pessoal, é óbvio que a China e a Índia, hoje, tanto quanto no passado, eram mercados altamente atrativos. Todo mundo quer. E quem é que vai pegar? Meu amigo, quem tem mais força. Nesse contexto, é quem tem mais força. A Índia não conseguiu resistir à dominação inglesa. Lembrando que vocês já estudaram isso, os primeiros povos europeus a montarem entrepostos na Índia, a quererem dominar a Índia, o primeiro povo, para ser mais exato, foram os portugueses. Né? A gente já sabe disso. Os portugueses, né, quando chegaram aqui ao Brasil, estavam indo para lá. Olha que interessante. A gente já está falando de 1500 e pouquinho, os caras já, 1400 e pouco, né? Os caras já estão de olho lá, né, os europeus. No século XVIII, a Inglaterra foi lá em Creu, tomou dos portugueses e tomou na cara dura mesmo e ficou por isso mesmo. O que a Inglaterra está interessada lá? Ora, além de um potencial mercado consumidor, né, fornecimento de matérias-primas. Não é à toa que, por exemplo, os ingleses, quando chegam lá, eles literalmente quebram toda a produção de tecido indiano, que era uma produção sofisticadíssima. Mas, professor, por que os caras quebram a produção local? Óbvio, que eles querem vender tecidos para os indianos. Não quer ter concorrência. Então, se o indiano monta uma fabriqueta, uma lojinha, eu vou lá e desço a marreta e acabou. Só vai comprar pano inglês. É claro que isso funciona 100%? Claro que não. Mas se funcionar bem, meu amigo, é muita grana. Que o tecido para roupa, todo mundo precisa comprar. Se eu vou vender os meus produtos, vários produtos, os mais diversificados possíveis, olha o mercado consumidor, um potencial, é muita gente. Então, a gente está falando de áreas, do ponto de vista econômico, interessantíssimas. É claro que quem é esperto está de olho nessa região da Ásia, tá bom? Que até hoje, né, é uma região muito povoada. Né? Você tem a Índia aqui, esse quadrinho verde aqui, em cima, a Índia, perdão. Em cima está a China. Né? Essa região ali, ela é, do ponto de vista populacional, muito densa. O Japão, essas ilhotas aí, tem praticamente o mesmo número de habitantes do Brasil. Né? Ouso dizer que se colocar todo o território japonês, não deve dar nem metade do território do estado de São Paulo. Imagina o estado de São Paulo, o estado inteiro de São Paulo com 200 milhões de habitantes. Cara, é muita gente. É um mercado consumidor em potencial muito vasto. E do ponto de vista geográfico, nem tão grande assim. Então, facilita. Bom, o que os ingleses querem, então, lá na Índia, já que a gente começou aqui na Índia. Eles querem o seguinte, pessoal. Eles querem o que eu expliquei para vocês. O mercado de tecido, entre outros produtos. É claro que isso vai desagradar a população local. Afinal de contas, ninguém quer ser dominado por um povo estrangeiro. Então, a Companhia das Índias Orientais, essa empresa, ela tinha um objetivo, tinha um olhar de empresa, queria fazer o território render. Só que para muita gente, né, esse domínio se deu de forma muito violenta, né, extremamente incisiva, né, e colocando de lado quase que totalmente a elite local. Tá bom, pessoal? A dominação, ela depende da elite local.
Não dá para você dominar um território durante muito tempo sem ter colaboração do povo dominado. E a quem eu recorro para poder dominar? Pô, os antigos mandantes. Então eu pego a elite local, dou posição de prestígio, um cargo aqui, outra colar, ajudo a enriquecer um pouco, que é esse cara que está levando vantagem, ele vai pensar, bom, já que a situação está ruim, que fique ruim para os outros, menos ruim para mim. Né? Isso vai fazer com que haja, entre o ano 1857 e 1858, a chamada Revolta dos Cipais. Ela é uma revolta de cunho nacionalista. E o que é o nacionalismo, pessoal? O nacionalismo ele é um sentimento que une pessoas que se identificam entre si. Então, por exemplo, os indianos, né, a Revolta dos Cipais, ela nasce entre um dos tantos reinos da região da Índia, porque eles estão falando assim, caramba, nós somos indianos. Vai ver os ingleses lá, não sei de onde, vai querer mandar na gente? Não. Então, a revolta nacionalista é indianos mandam na Índia. A gente tem direito de se autodeterminar. Espera aí. Subjetividade, não sei de onde vai querer mandar na gente. Então, essa revolta nacionalista, esse sentimento de pertencer ao mesmo grupo, faz com que esse determinado grupo não queira ser dominado por outro. Ele queira ter a autodeterminação, o poder de se mandar, né, digamos assim. Mas essa revolta ela vai ser violentamente reprimida. Então, se os ingleses, como eu tinha dito, não tem como bater de frente com os ingleses nesse momento. Então, os ingleses atropelam essa galera. Só que os ingleses eles vão prestar atenção no óbvio. Ora, não dá para ficar dominando aqui sem ter algum tipo de negociação, sem a gente ceder um pouco. Então, não dá só para fazer lógica de empresa, mete no chicote e vamos que vamos. Não dá. Então, a gente tem que ceder um pouco. O que a Inglaterra faz? A Inglaterra ela toma o território da empresa para si, então não é mais da Companhia Britânica, passa a ser da Grã-Bretanha, né? É o que a gente chama de protetorado, uma colônia na prática. Então, o que os ingleses fazem? Eles colocam mais nativos, mais indianos, paquistaneses e assim por diante, né? Daquela região toda ali, para poder ajudar na administração. Então, é uma forma de trazer esses caras para perto. Essa organização burocrática é uma organização política, né? Como se fosse organizar um estado hoje, governador daqui, né? Prefeito de acolá, uma administração central com lei, vamos organizar o negócio. Burocracia significa organização, né? Então a gente vai ver que com isso eles conseguem, cobram impostos, obviamente, né, para enriquecer no processo, já que manter um estado exige dinheiro, né? E com isso eles conseguem manter ainda o seu domínio, né? A Índia vai se tornar formalmente independente da Inglaterra só no ano de 1947, ou seja, basicamente 100 anos depois dessa revolta dos cipaios aí, tá bom? Bom, voltando aqui para o mapa para vocês, perdão, aqui, para o mapa para vocês entenderem, aqui em cima, né, da Índia, ela está a nossa Índia, da China, perdão. A China está em cima da Índia, né? Mais ou menos aqui nessa região, tá bom? Nessa fronteira. É um país, também, como a gente já sabe, muito populoso, né? Só que a China, ela tem uma peculiaridade se comparada a outros países, né? Tanto a China quanto o Japão. Eu volto aqui para a gente poder ver. A China, pessoal, ela está, abre aspas, oficialmente fechada.
O que é isso exatamente? Bom, tem todo o território chinês dessa época, tá? Ele está fechado. A China é um império nesse momento, né? É uma monarquia. Tem um imperador chinês. O imperador ele mandou fechar todos os portos da China. Só existe um porto, o porto de Cantão, que é a porta de entrada e de saída de produtos chineses e porta de entrada de produtos de outras nações. Por que ele queria fazer isso? O imperador da China, nesse momento, ele temia a abertura dos portos para outras nações. Primeiro, ele temia o que na cabeça dele seria a degradação cultural do povo chinês, ou seja, os chineses iam começar a imitar os europeus. E os chineses não viam nada de positivo no comportamento europeu. Assim, a gente não quer ser igual aos europeus. A gente considera os europeus decadentes, então a gente não quer ser igual, não. Tá bom? A gente quer ser o que a gente é mesmo. Esse é o ponto 1, o ponto de vista cultural. Mas tem o ponto de vista 2, que é o ponto de vista comercial. O imperador da China ele também sabia que se ele abrisse os portos para a presença de produtos estrangeiros, essas potências estrangeiras muito rapidamente iriam dominar a economia chinesa. A economia chinesa não é desenvolvida, não tem fábrica na China, não fábrica no sentido formal que já tinha lá na Europa do século XIX. Então não tem como você competir. Só que a China é um país forte, né? Um exército significativo e tudo mais. Bom, beleza. O que a Inglaterra faz com isso? A Inglaterra, nessa época, ela já dominava parte, deixa eu colocar aqui de novo, na Europa, aqui para vocês, ó. Aqui embaixo, a gente vai ver, tá bom? É a chamada Indochina, tá bom? Essa região da Indochina, né, que os ingleses depois vão perder para os franceses, e essa região do Paquistão, mais ou menos nessa região que eu destaquei aqui para vocês, ela é uma região que vai produzir ópio. Ópio, pessoal, ele produz, é uma droga alucinógena, né, altamente perigosa, que se produz a heroína, por exemplo, né? Mas do ópio também se extrai a morfina, que é utilizada nessa época. Os avanços médicos já estão começando a descobrir o anestésico, né? Então o ópio ele é uma droga, né? É um entorpecente, né? Guardado as devidas proporções, obviamente, né? Tinha um efeito tão nocivo quanto o crack hoje, por exemplo, tem na nossa sociedade. Então ele era uma droga muito poderosa, né? E muito destrutiva. Então, o que os ingleses fazem? Eles começam a traficar, isso mesmo, eles começam a traficar ópio das suas colônias na Ásia para a China. E eles literalmente inundam, ilegalmente, claro, os portos chineses com ópio. Isso acaba viciando uma parcela significativa da população inglesa a ponto de incomodar o próprio imperador da China. Então, de forma muito diplomática, o imperador da China manda uma cartinha para a rainha da Inglaterra, então a rainha Elizabeth, rainha Vitória, perdão, e pedindo basicamente o seguinte, ó, pede para os ingleses pararem de vender ópio para a gente, senão a gente vai reagir. O imperador foi solenemente ignorado, né? A rainha Vitória deu uma desentendida e ficou por isso mesmo, né? Então, o que os chineses fazem? Eles reagem, né? Derrubam, né? Para ser mais exato, eles afundam navios traficantes ingleses. Foi a desculpa que a Inglaterra precisava para poder bancar uma guerra contra a China. Essa guerra foi chamada a Guerra do Ópio, tá bom?
Nessa guerra do ópio, entre 1839 e 1842, ingleses e chineses entraram em guerra. E os ingleses venceram. Os ingleses venceram, como vencedores, eles obrigam os perdedores chineses a assinar um tratado de fim de guerra. É muito comum nas guerras, né? Depois que se termina a guerra, a gente assina um tratado. O tratado é basicamente um acordo que diz, vamos parar de brigar. Mas tem algumas condições aqui. Em geral, os vencedores impõem condições aos vencidos, né? É como se ele dissesse, para eu parar de te dar, de te atacar, você vai ter que ceder algumas coisas aqui. Então, o que os ingleses fazem? Eles obrigam os chineses a assinarem o Tratado de Nanquim. E esse Tratado de Nanquim, ele garante a abertura dos portos chineses para os ingleses, tá bom? E esse tratado também garante a ilha de Hong Kong para os ingleses. Gente, dado histórico, Hong Kong volta a ser da China no ano de 1997, tá bom? Basicamente, aí 150 anos depois. Então, é mais de 150 anos depois. Então, a Hong Kong ficou sendo uma ilha de domínio inglês, tá bom? Até 1997. Depois, houve uma segunda guerra do ópio, né? Mas aí já bancado por outras potências europeias, como França, Alemanha, porque todo mundo se deu conta do óbvio. Nossa, o mercado chinês é muito interessante. Já que a Inglaterra não conseguiu dominar a China, mas abriu as portas, vamos lá, vamos abrir o resto das portas. E aí a gente vai ver que nessa segunda guerra do Tratado do Ópio, da Guerra do Ópio, também houveram outros tratados em que a China se vê obrigada a abrir os seus portos para as potências europeias. E aí aconteceu aquilo que o imperador chinês temia, ou seja, os chineses começaram a adotar hábitos culturais dos europeus. Ou seja, na cabeça dos chineses mais tradicionalistas, eles estavam perdendo a sua identidade cultural. Por isso que no ano de 1900 ocorre a chamada revolta dos Boxers. Boxers de boxe mesmo, isso aí que você está pensando, de luta de boxe. É uma revolta nacionalista, tá bom? Os ingleses bancam um massacre nessa revolta, tá bom? Milhões de chineses morrem nessa guerra, tá bom? E essa guerra, essa revolta é reprimida com extrema violência, tá bom? E isso, quando a gente for estudar a China, isso vai gerar uma série de consequências, vai desencadear uma série de mudanças dentro da própria nação chinesa, tá bom? Mas esse é o imperialismo que a gente vê. Então, no caso da China, os ingleses e as outras potências europeias, eles não dominaram territorialmente, mas dominaram economicamente. É uma forma de imperialismo, imperialismo econômico. Os ingleses praticaram imperialismo econômico com o Brasil. Né? Eles não dominavam o território brasileiro, mas dominavam a economia brasileira. Né? Tanto que até a Primeira Guerra Mundial, até 1914, né? Até o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, os ingleses eram os principais parceiros econômicos do Brasil e de grande parte, se não a totalidade da América Latina. Tá bom? Com isso, eu vou terminar a aula aqui, tá? Para a gente concluir, fechando aqui na China, e depois eu vou explicar como é que funcionou o imperialismo no Japão, tá bom? O caso japonês é um caso bastante específico.